Olá, faremos agora o vídeo complementar ao capítulo 4 do livro Nefesh HaChaim, e lá a gente falou o seguinte, que existe um templo aqui embaixo e correspondente a esse existe um templo espiritual lá em cima, e esse lá de cima, que é realmente o importante, aqui é só um reflexo, né, uma consequência do templo lá de cima. Então aqui ele fala, na verdade, três coisas, que não só existe o templo, como existe também o mundo lá em cima, espiritual. E aqui o mundo material é um reflexo desse mundo espiritual, e também lá ele fala que existe o ser humano espiritual, e aqui o ser humano é um reflexo desse mundo material. Ele também fala que o templo, o mundo e o ser humano têm a mesma forma. Então, na verdade, o templo, o mundo e o ser humano são constituídos da mesma forma, e reflexo disso tem o templo material, o mundo material e o ser humano material. Isso a gente viu no capítulo 4. Agora, o que é interessante? Que se a gente for ver esse conceito que existe, então, a forma espiritual, e aqui é uma consequência, existe uma teoria filosófica exatamente que fala isso, que é a teoria das formas, ou a teoria das ideias do Platão, primeiro dos filósofos, né, importantes gregos. Vem falar a teoria das formas. O que eles falam? Eles falam que, na verdade, existem ideias ou formas, né, são sinônimos das coisas que a gente vê no mundo, sendo que essas formas são abstratas, materiais, imutáveis, né? E o que mais na verdade dele, e são a verdadeira realidade, ou seja, qualquer coisa que a gente vê no mundo ao nosso olhar, na verdade não é a verdadeira realidade daquilo. A verdadeira realidade do que a gente vê no mundo é a ideia que isso traz, a forma dela, que seria alguma coisa abstrata, imutável, né? Que não é concreta, né? Que é a verdadeira realidade. E essas formas são transcendentes ao mundo que a gente vê. E somente através da razão, entendendo essas formas, a ideia delas, que a gente vai conseguir entender o nosso mundo. Que o nosso mundo é um reflexo dessas formas. Quem podem ver a ideia da caverna né, de Platão, que as pessoas estão algemadas, olhando para a parede de uma caverna, e de trás vem uma luz que traz umas sombras. Então eles acham que, na verdade, o que eles veem são essas sombras. E aí uma pessoa consegue se liberar, vai para fora e vê, uau, isso aqui é só sombra, a realidade está lá. E as pessoas falam, óbvio que não, claro que não. E a ideia é que o nosso mundo é como se fossem essas sombras. Na verdade, essas sombras são reflexos de ideias transcendentais, sim, que são as verdadeiras realidades. E é exatamente isso que o judaísmo fala, que existe o templo, que é a forma do templo, a forma do ser humano é a forma do mundo. Se a gente conseguir entender a transcendência, entender como são essas formas, a gente consegue entender a consequência dessas formas, que seria a substância, que é o que a gente realmente vê aqui no mundo, e o que a gente interage, consegue ver através dos nossos sentidos e não através da nossa razão. Então, essa é a ideia aqui de Platão, que também é a ideia que o Nefesh HaChaim está trazendo aqui. Interessante é que existe um filósofo, que na verdade é o primeiro filósofo na história chamado, que é um filósofo judeu, também do século, se eu não me engano, vou estar chutando, mas deve ser do século I, tá? Que é o Filon de Alexandria, tá? E ele fala que a ideia da teoria, o teorema das ideias e o teorema das formas de Platão, na verdade, lá ele diz, tipo, o Filon de Alexandria, ele diz que ele pegou essa ideia, na verdade, da Torá de Moshe Rabbeinu, de Moisés. Então aqui o Filon de Alexandria, ele diz que essa teoria do Platão, na verdade, não foi ele que criou, e sim, é uma teoria que já existia na Torá, e ele pegou essa teoria da Torá, né, só falou de outra forma e trouxe como autoria dele, assim como muitas teorias filosóficas que a gente vê até os dias de hoje, que na verdade a base estavam na Torá oculta dos judeus, na Kabbalah, nos segredos místicos, que já falam dessas teorias há muito tempo, mas pela história os filósofos dos outros mundos vão trazendo e ganham a verdadeira fama por essas ideias que já existiam no povo judeu de forma muito anterior, muito mais completa também. Essa teoria não está 100% certa, a Torá não fala exatamente de acordo como o Platão fala, porque o Platão não tem alcance de entender toda a profundidade desse assunto, isso é um assunto para Kabbalah, mas aqui também esse foi o complemento, então, que é para entender mais ou menos o que está sendo dito aqui no livro. Muito obrigado.